Estamos ao vivo. Aê, deu certo. Deu. Estamos ao vivo. Meu som tá ok, Isa? Acho que sim. O pessoal, quem tá aqui, se puder dar um ok, falar que tá tudo certo com o som, só pra gente ver se a gente tem que arrumar alguma coisa. Vou colocar aqui. Aí, se o pessoal puder só dar um ok aí do som, se vocês estão ouvindo, vendo bem. A Tá Mari falou que ótimo, tá sim. ótimo. Aí eu acho que tá tudo certo com o áudio, com a imagem, acho que tá ok com o que o pessoal tá falando. É, Então, a gente só vai aqui, esperar uns minutinhos para nossa convidada chegar. Isa, pra mim tá dando só uma travada. Será? É, a sua imagem e o seu áudio, pra mim que tá falhando um pouquinho. Mas eu acho que às vezes Será também, que é a né, e internet? acho que a chuva também, né? Deixa eu ver. Melhorou agora? Agora eu tô te ouvindo. É, às vezes a imagem, e a Mari falou que eu também às vezes estou travando um pouco. Ah, deve ser a internet aqui, por causa da chuva, deve tá dando esse probleminha. É, ó, a Catarina falou que a minha imagem está picotada, um pouco mais aberta para ver se não qualquer coisa eu mudo de sala também. Ai, que bacana, a Dani entrou, Daniela Cadini, boa noite, Dani, que gostoso. Ah, hoje nós viemos, doutora Flávia, a Catarina colocou que nós estamos lindas, hoje eu estou produzida na MIP. É, eu com meu cabelo novo. Unha feita, raridade. Olá, doutora Flávia. Olá, boa noite. Boa Boa noite. noite. Tudo bem, pessoal? Tudo Tudo bom? bem? Então, E acho que a aí, gente. doutora Flávia, quase que a nossa live pega o aniversário do João. Pô, Esse mês de março é sempre confuso para mim, porque é muita coisa e junta com o aniversário dele, que é um evento, né? Porque ele fala o mês inteiro desse aniversário. Então, Muita é coisa. isso aí, a gente não. É, a gente tinha que deixar, era o dia dele, né, doutora Flávia? Então, mas super obrigada, né, por aceitar estar aqui com a gente hoje, né, compartilhar aí de todo o seu conhecimento. E eu espero que todo mundo aproveite bastante, né, o dia de hoje. Acho que essa live vai render bem.
Acho que travou. Acho que a doutora Flávia travou. Esperar um minutinho só para ver se volta. Qualquer coisa eu mexo um pouco aqui. Tá. E a tecnologia é assim, né, gente? A tecnologia ajuda, mas também atrapalha às vezes, né? Vamos ver se ela volta. Oi. Voltou. Deu tudo certo, voltou. Certo, é. Travou. Travou de novo. Boa noite, todo mundo que está aqui. Obrigada. Já agradecendo aqui no começo o pessoal ter vindo aqui na nossa live. Tem 36 pessoas, já tem bastante gente. Muito obrigada a todo mundo que está aqui. Isso aí, né? Até, né, Isa, só para ir até a doutora Flávia entrando, é, façam perguntas, né? Coloquem aí no chat as dúvidas. Vai ser uma conversa bem bacana. A gente vai falar um pouquinho aí do universo infantil, né, na T21. Então, deixem os comentários, façam as perguntas, que aí ao final a Isa vai anotando o que todo mundo for perguntando, e é para a gente poder fazer as perguntas para a doutora Flávia aí no final. E aguardar um pouquinho, né? Hoje o tempo estava super estável de manhã e à tarde, e aí agora à noite, essa chuva, né? Esses raios aí que estão atrapalhando um pouquinho o sinal do Wi-Fi, né? Sim. Coisa que a gente, né, não consegue controlar. Aqui, ó, ela já acho que vai voltar. Vamos ver. Aí voltou. Voltou. Tava mudo para mim, acho que agora foi. Legal. Doutora Flávia, a gente estava. Acho que não trocou de novo. Eu acho que pra gente também não perdendo muito tempo, eu já vou aqui me apresentando, aí a Ana Laura já se apresenta também, aí a gente deixa pra quando a doutora voltar, aí ela já se apresenta também e a gente começa, aí a gente dá andamento. Eu sou Isabela, eu sou analista de comunicação aqui do SESD. A gente tô muito feliz, né, por estar aqui, a primeira live que a gente está fazendo, eu, a Ana, então pode ser que a gente vai dar umas gaguejadas de vez em quando, mas vai dar tudo certo. Eu hoje vou ficar mais nessa parte das tecnologias, controlando essa questão da live e também vendo as perguntas. Então, como a Ana Laura falou, lá no final a gente vai ter uns 15 minutinhos para todo mundo que tiver dúvida, eu vou anotando aqui durante a live. E eu vou fazer então minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho, um pouquinho acima do ombro, meus olhos também são castanhos. Hoje eu tô com um batom um pouquinho mais rosinha. E atrás, né, no fundo aqui atrás, tem uma parede com um painel com umas fotos de algumas crianças. Aí, Ana Laura, acho que posso passar a vez para você. Obrigada, Isa. Bom, eu sou Ana Laura, eu sou fonoaudióloga, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos e olhos castanhos. Estou vestindo uma camiseta preta dos 40 anos do SESD e atrás de mim é uma parede branca. Doutora Flávia, só para contextualizar, a gente está se apresentando. Então, bom, sou fonoaudióloga, formada, caminhando aí por meus 21 anos de formação. Nessa caminhada já trabalhei com ecoterapia, atendimento em clínica, já trabalhei em escolas, trabalhei em outras instituições também. Sou especialista em neuropsicologia aplicada à neurologia infantil pela Unicamp. Estou no SESD há 6 anos.
Hoje eu atuo no programa da estimulação precoce, né, que atende as crianças de 0 a 4 anos. E estou finalizando aí a especialização em P21 pelo CPEC, uma super oportunidade aí que o Sérgio me concedeu. É minha primeira live, então, né, tô aqui com a Isa, uma apoiando a outra, e eu espero que vocês aproveitem bastante, né? A gente vai falar um pouquinho aí sobre o universo infantil nessa live, pensando que na semana que vem, dia 21, é o o Dia Internacional da Síndrome de Down, né? Então é um mês de muita conscientização, não só da Síndrome de Down, mas também, né, da questão da inclusão. E aí a gente pensou em fazer essa live pegando uma linha do tempo mesmo. Então, essa é a abertura, é a nossa primeira live. Então, a gente vai começar da estimulação precoce, porque depois a gente vai ter outros eventos, né, sobre a inclusão, sobre a juventude, a vida adulta. Então, a gente quis pegar e deixar essa live no cronograma mesmo, né, pensando no espaço, tempo, criança, jovem, adulto. E aí a gente vai abordar algumas questões da síndrome de Down, pensando mesmo nessa faixa etária da criança pequena, tá? E aí pensando, né, que assim, as pessoas que estão assistindo, então a gente tem a nossa equipe do SESG, né, que está acompanhando a gente. Nós temos os colaboradores do SESG, que não é a equipe técnica. A gente tem a comunidade que vai entrando, que vai acompanhar. Eu vi que tem algumas amigas minhas que se formaram comigo. Eu estou achando super legal. E então vai ser uma troca mesmo, né? E aí a gente vai começar a live. Eu brinco que assim, a gente vai começar do começo, né? A gente vai pegar o que é a síndrome de Down, quais são as características, e aí a gente vai passando pelas fases da infância aí, né? E aí a gente tem o super prazer de ter a doutora Flávia aqui com a gente, né? Que é pediatra de várias crianças daqui do SESC. E aí, doutora Flávia, a gente estava se apresentando, falando um pouquinho de como vai ser a live. Então, a gente passa a palavra para você poder se apresentar, contar um pouquinho aí da sua história. E aí a gente começa nas perguntas aqui. Bom, vou tentar aqui, que a internet está horrível, tá caindo toda hora. Mas eu sou Flávia Nogueira, sou pediatra já há quase 20 anos. E desde o nascimento do João, eu comecei a estudar essa área mesmo, assim, me dedicar aos estudos do atendimento a pessoa com T21. E tenho um consultório, trabalho no serviço público também. E é isso, assim, eu sou uma apaixonada em estudar. O que eu mais gosto de fazer assim, é estudar. E que eu acho que informação é poder. E a gente só vai mudar as coisas se a gente realmente arregaçar as mangas e for atrás. Bom, eu vi que vocês fizeram audiodescrição, vou tentar. Eu sou uma mulher branca, de cabelos tingidos de loiro, de olhos verdes, estou de blusa azul e atrás de mim tem uma parede branca. E é isso, meninas. Acho que a gente tem que falar um pouquinho esse mês da visibilidade realmente para as pessoas com T21, que é tão importante, né? Discutir alguns assuntos importantes e falar do que a gente mais gosta, né? É isso. Sim, sim. E até, né, doutora Flávia, assim, esse mês realmente é um mês da conscientização, né? Então, até por isso a gente estava falando, a gente pensou nessa live começando pela infância, porque nós teremos outros eventos também, tem vários eventos, né, que vão acontecer nesse mês, de outras instituições, o simpósio do Dr. Zana. Então, a gente quis começar mesmo da infância, para ir trazendo, né, essa história, essa questão do desenvolvimento, fazendo essa linha do tempo aí da infância, depois até a vida adulta. Como a gente tem pessoas participando que são técnicos, pessoas que não, a gente tem famílias, né? As famílias do SESG estão acompanhando também. Então a gente pensou em começar do começo,
E aí eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho o que é a síndrome de... Ah, senhora não, né? Porque você é muito nova, não, é você. Você, né? O que você tem para falar para a gente sobre a síndrome de Down? Então, o que que é, como que ela acontece? E aí a gente vai conversando um pouquinho e passando aí os temas. Ó, a síndrome de Down, ela é um conjunto de sinais e sintomas, né, que dá esse, que aparece no indivíduo e que dá esse nome. Na realidade, a síndrome de Down, a gente precisa sempre frisar que não é uma doença, é uma condição genética, na qual o indivíduo, não, em 95% das vezes, ele tem um terceiro cromossomo inteiro a mais. Ela pode apresentar-se de outras formas, como de translocação, que é ter um pedacinho, né, um dos braços em cima de outro cromossomo, ou o mosaicismo, onde parte das células vão ter com trissomia e outras não. Isso ocorre normalmente ao acaso, né? Quando são translocações, existe uma chance maior né, dos filhos virem com síndrome de Down, mas quando ela é a trissomia do 21, simples que a gente fala, né? Ela tem os 3 cromossomos inteiros, acontece ao acaso, na hora de formar o fuso celular, lá na divisão celular, onde vai se formar um embrião em que um dos pais, o pai ou a mãe, mandou 2 cromossomos 21 ao invés de um, e a outra pessoa mandou um. Então, nós vamos ter os 3. Nessa condição genética, ela se manifesta com alguns sinais que a gente vê na criança quando nasce, no bebezinho. Então, a gente vai ter aqueles olhinhos mais puxadinhos, amendoados, que a gente fala. Ele tem uma preguinha aqui no canto, tem nariz pequenininho, uma base do nariz pequena. É criança que tem geralmente as mãozinhas e os pezinhos pequenos. Pode ter uma linha única na mão ou não, né? Que a gente chama de prega palmar. Pode também ter a prega plantar nos pezinhos, os 2 primeiros dedos são afastados. Então, sinais que quando nasce, o pediatra vai bater o olho e vai pensar, olha, essa criança pode ter síndrome de Down, né? E isso é importante a gente dizer que isso não é uma doença, né? É óbvio que nós médicos temos um código para isso, né? Que a gente chama de CID, mas ela é uma condição genética, né? Então ela não é, ela pode ter algumas comorbidades associadas a ela, mas a trissomia do 21 em si é uma condição genética. Perfeito. Até uma das questões era isso, né, doutora Flávia, da síndrome de Down ser ou não considerada uma doença. E hoje a gente, né, ouve muito e a gente prega muito isso de que não é uma doença, né? Mesmo porque quando me corrija se eu estiver errada, mas pensando em doença, a gente pensa em alguma coisa que será curada, né? Alguma coisa que vai passar, né, com o tempo. E então isso é uma questão. Com relação à idade materna, doutora Flávia, a idade mais avançada da mulher, isso aumenta a probabilidade do nascimento de uma criança com síndrome de Down? Isso aumenta porque nós temos essa mulher, ela vai ter os seus óvulos já ao nascimento lá dentro do ovário. Então ele vai ter um tempo de vida muito maior do que teria o espermatozoide. E isso é comprovado de que realmente a chance é maior em mulheres conforme a idade vai avançando. E existe uma confusão muito grande, porque muita gente fala, mas eu conheço A, B e C que tem filho com síndrome de Down e é mais jovem. Na verdade, a gente tem que pensar na idade fértil da mulher. Então, quantas mulheres engravidam dos 20 aos 30 anos? E quantas mulheres engravidam acima dos 45, 50? Então, quando a gente pensa no número total, ele é muito maior nas outras faixas etárias, mas na porcentagem, na porcentagem daquela faixa etária, então vou chutar aqui, a cada 100 mulheres que engravidem acima dos 50 anos, 50% vai ter síndrome de Down. Não é esse número, eu vou chutar, mas é mais ou menos isso que a gente quer dizer. Hoje, no nosso país, a incidência está ao redor de 1 para 700 nascidos vivos, né? Então, isso quer dizer que a cada 700 nascimentos que o bebê nasce vivo, um deles vai ter síndrome de Down.
Então, a gente fala muito com essa questão da idade, porque as pessoas confundem muito com essa questão do que é relativo e do que é absoluto, né? Então, do número de pessoas com síndrome, de mulheres que tiveram filhos com síndrome de Down. Perfeito. E até eu estava vendo aqui, doutora Flávia, que a incidência, né, de 1 para 700, a estimativa é que existam no Brasil, né, que tenham no Brasil 300 mil pessoas, né, com síndrome de Down. Muita gente. E aí, pensando nisso também, uma pergunta que é muito frequente, que a gente vê ainda muitas pessoas falando, é com relação ao grau da síndrome de Down. Isso Não ainda existe grau, né? Porque é uma coisa que a gente difunde tanto, mas não é incomum, pelo menos uma vez na semana, eu tenho ou alguém que veio junto com aquela família que queria perguntar para ver se a família não estava mentindo, né? Mas na realidade a gente não tem graus de síndrome de Down. Ou a pessoa tem ou ela não tem síndrome de Down. Ponto. O que acontece é que as apresentações são diferentes. E os comprometimentos também. Então, na apresentação da síndrome de Down, a gente vai ter o que a gente mais... uma das coisas que a gente se apega no início, que é a hipotonia, que é a fração dos músculos e ligamentos. Vão ter pessoas que são mais hipotônicas e outras menos hipotônicas. E isso, inclusive, é determinado por um polimorfismo gênico. Isso quer dizer o quê? Lá dentro desse cromossomo, a criança expressa nele algum genezinho, alguma parte do gene que mais ou menos hipotonia. Assim como a resposta ao tratamento. Tem criança que vai responder mais rápido e outras mais lentas. Basta a gente pensar na população de um modo geral. Tem gente que vai para academia, faz musculação e fica musculoso em 15 dias. E tem gente que vai ficar a vida inteira fazendo musculação e não vai ter aquela hipertrofia muscular. A outra questão que chama atenção é a questão do comprometimento intelectual. Então, assim, é a mesma coisa. Eu sempre falo para os pacientes, o comprometimento intelectual, ele abrange um leque de possibilidades. Por quê? Porque nós vamos falar sobre... Você tem aquela deficiência intelectual ou comprometimento intelectual que está ligado ao cromossomo, que está lá grudado no cromossomo, que vai dizer assim, olha, aqui é o limite, geneticamente falando. O quanto esse ambiente vai ajudar a criança a aprender. Então, assim, se eu digo para o meu filho, você não vai aprender violão, nem vou te ensinar. Óbvio que ele nunca vai aprender violão, porque eu não dei a chance. Então, qual é a oportunidade de aprendizado que eu vou dar para essa criança? O quanto essa criança vai gostar ou não de aprender determinadas coisas, né? Isso é para todo mundo. E todo o resto, como é a nutrição dessa criança? Como é o pai e a mãe? A gente não pode esquecer que aquela criança não é um cromossomo 21 sozinho. Ele é toda a carga gênica, metade de um pai, metade de uma mãe, que junta naquilo lá com mais um cromossomo 21. E todo o resto, né? Então, assim, eu sempre falo para os pais, assim, se você foi muito bom em matemática, se você era um excelente aluno, ponto para ele também. Mas se o senhor teve muita dificuldade em todas as vezes, nós vamos ter mais trabalho para trabalhar com essa criança também. Então, é importante dizer isso, porque quando nasce, fica parecendo que você recebe um pacotinho que só tem um cromossomo e todo o resto. O que vai vir dessa família, né? De informação genética. E o mais importante é que essa criança, até onde ela vai chegar, o que ela vai aprender e o que ela vai fazer, depende muito dela também, né? Eu falo que a gente, como pai, como profissional, nós temos... O nosso papel é dar oportunidade, dar chão, dar base, para que essa criança chegue até onde ela decidir ir. E não onde eu decido. Né? Então, eu me lembro muito bem, quando meu filho nasceu, que a frase que eu ouvi foi assim: talvez ele se alfabetize, mas não vai para uma faculdade. Por que com 20 dias de vida eu preciso ouvir isso? Eu não preciso ouvir isso, né? Por quê? Porque não é ele que vai decidir, né? Eu não sei, tem tanta coisa a vir pela frente, isso para qualquer filho. Eu tenho 3 filhos, independente dos meus filhos, eu não sei o que vai acontecer lá no futuro, entendeu? Qual é a escolha que o mundo vai dar e que ele vai dar para si mesmo, né? E isso é muito importante, né? Que você falou, a questão fenotípica, né? Então, assim, existem as características, né, que são comuns,
Mas é isso, existe um pai, né? O gene do pai, o gene da mãe. A criança não é só a trissomia do 21, né? Acho que isso também é super importante, né, doutora Flávia, com relação a gente falar que todos são iguais. E não, né? Cada um, ninguém, né? Ninguém é igual a ninguém, a maneira de aprender de cada um vai ser uma. E, então, isso é bacana para a gente quebrar alguns pré-conceitos, né? E, então, até aqueles mitos, né, de eles são mais amorosos, são anjos, são ingênuos, né? Então, quanta coisa a gente ainda tem, né, para desmistificar. Na realidade, existe eles. É óbvio que às vezes até no meu dia a dia eu falo eles, são, eles, né, e tal, mas não é isso que a gente quer dizer. Então, muita gente dá essa desculpa, né? Eu acho que é uma desculpa para dizer assim, eles são mais amáveis. Não, a grande maioria deles são extremamente sociáveis, mas não são todos. Eu tenho paciente que não tem nenhum interesse em ser social e tudo bem por isso, né? E essa coisa do essa questão do anjo, do não sei o quê, a gente chama todos os filhos da gente de anjo, diz todos os nossos filhos são especiais, tudo isso, né? Mas eu digo assim, quando você coloca essas pessoas nesse patamar, ela não tem o direito de ser qualquer outra coisa que não o anjo, o herói, aquele para ser atingido. E, na verdade, é uma pessoa com direitos e deveres, uma pessoa com querer e não querer, é uma pessoa que tem o direito de estar de mau humor e não falar com você, como eu também tenho esse direito. Então, assim, eu acredito muito que a gente não tem que pôr as pessoas no mesmo saco, sabe? Dizer assim, olha, tudo isso é da síndrome de Down, isso não. E eu acho isso muito simples, né? É muito simples querer taxar todo mundo. A síndrome de Down, né? Eu aprendi uma vez com o Dr. Zan, que ele falava assim, o problema é que quando você olha, você já sabe que a pessoa tem síndrome de Down. Então aí ela já começa a partir daí o preconceito de querer colocar todo mundo numa mesmo saquinho, né? Então, assim, eu tenho pacientes de diferentes personalidades, de tudo quanto é jeito. Eu tenho irmãos gêmeos com síndrome de Down que não são iguais, né? Extremamente diferentes. Então, assim, tem coisas que são semelhantes? Tem, não vou te negar, mas tem coisas, a maioria delas é isso, assim, são de outras pessoas como são. Muitas vezes a mãe me fala assim, isso você acha que é da assim? Eu falo, não, isso é dele, né? Porque é mais fácil eu dizer da síndrome, então eu não preciso cuidar disso. Sabe, às vezes eu fico muito com isso, assim, como é que é? Eu escutei muito isso quando meu filho era pequeno, de tipo assim, eles são cabeça duras. Isso me incomodava de uma certa forma, assim, né? Por que é mais fácil dizer que ele é cabeça dura? Ou, ele não faz determinada coisa porque tem preguiça. Óbvio, quando eu jogo o problema para a criança, ela que resolve. Ela é preguiçosa, não é problema meu ou do terapeuta, ou seja lá de quem que tá do lado resolver. É problema da criança, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente rotula, porque a gente coloca eles numa situação onde você corta toda a chance de ser pessoas diferentes, né? Então, eu vejo como uma criança com desejos e vontades e tudo isso como qualquer outra. É óbvio que a gente vai ter as peculiaridades, mas assim, no aspecto, entendeu? E a questão de rótulo também é uma coisa que vai para a vida inteira, né? Se a gente começa assim na infância, isso vai perdurar até a vida adulta, né? Sim. E aí, doutora Flávia, e uma coisa também que assim, né, a gente ainda vê de alguns médicos, e até depois a gente vai falar da importância, né, dos médicos que têm o conhecimento na T21, na síndrome de Down, alguns médicos falam para os pais: então, mas se vocês tivessem tomado um suplemento, uma vitamina, isso poderia ter evitado da criança nascer com síndrome de Down. E isso a gente vê até hoje, os médicos, né? Alguns médicos falando. E aí, assim, outro mito, né, doutora Flávia? Na realidade, a gente até acredita que na formação desse fuso pode estar envolvido metabolismos de diversas vitaminas.
Mas eu tenho pacientes que fizeram toda essa cartilha de suplementação específica para não ter filhos com síndrome de Down e ele veio, né? Então, assim, Sim. a questão maior hoje é que a gente... o tal da limpeza gênica, né? Que as pessoas estão falando hoje na internet aí, né? Mas não tem como, só se você estudar o embrião e escolher o embrião que você não quer com síndrome de Down. Todo o resto que você faz é pensando numa gestação de um modo geral, né? Então, assim, se você fala assim, eu acredito hoje que as gestantes devem ser melhor cuidadas durante a gestação de um modo geral, antes mesmo de gestar, né? Tanto o homem quanto a mulher. Durante toda a gestação deve ser feito um cuidado diferenciado, por quê? Porque hoje em dia isso não é feito. A gente vê gestantes com várias carências. Mas não existe, assim, você tem... Hoje você não... Se tivesse, você pode ter certeza que os governantes iam estar dando para todas, porque, gente, síndrome de Down custa dinheiro. Custa muito dinheiro. Por que vocês acham que em outros países as políticas absurdas de aborto ainda muito recente? Por quê? Porque o governo, o Estado não quer arcar com essas pessoas. Não é verdade? Infelizmente, a gente tem que dizer a verdade, mas é a verdade. Então, assim, eu acredito muito que as pessoas às vezes ficam nessa tentativa, nessa busca insana de coisas que não existem, né? E de coisas que as pessoas... Fica muito uma lenda urbana, né? Ah, esconderam de mim. Ah, não sei. Não, gente, se a gente soubesse de qualquer coisa que fosse absolutamente eficaz, pode ter certeza que todo mundo ia estar usando, porque, inclusive, para a saúde, do modo de vida, entre aspas, para a saúde pública, é diferente. Eu, como mãe de síndrome de Down, tenho que te dizer que é verdade, assim, né? Me dói falar isso, mas é real. Mas porque é para as pessoas acordarem mesmo, né? Que as pessoas às vezes ficam repetindo essas coisas e ficam numa ilusão. Sim, sim. E até pensando, né, doutora Flávia, a gente pensa nos países desenvolvidos, né? E às vezes a gente escuta, nossa, mas lá não existe síndrome de Down. Isso Mas não porque é sabe o que alerta. tem por trás. E não sabe, né? Então, Na suspeita. Às vezes não é nem na certeza, é na suspeita, né? Então, assim, é é, triste isso. é, é triste e é uma realidade, né? E, doutora Flávia, pensando na terminologia, né, o que a gente vê hoje é que a gente está caminhando aí de síndrome de Down para T21, trissomia do 21. Isso é uma associação assim de novos conceitos, pensando, né, até na questão antes de ser síndrome de Down, né, e tem esse nome por conta da pessoa, né, que descobriu. Então, mas a gente está caminhando. Antes tinha as nomenclaturas que assim, mongolismo, a idiotia furfurácea. Então, todos aqueles nomes que eram super pejorativos, né? E hoje a gente está indo aí para o T21, trissomia do 21. Isso também seria uma questão assim de novos conceitos, a gente está evoluindo nessa questão Acho que em de tudo, né? nomenclatura também. E de nomenclatura de um modo geral. Hoje a gente busca, né, melhorar a nossa língua de um modo geral, né? Hoje tem uns 2 dias que ontem eu estou respondendo muita entrevista, essas coisas, como ainda recebo várias coisas, eu vou corrigir, né? A pessoa fica toda sentida, eu falo, não, o meu papel é te corrigir, né? E me corrigir. Esses dias eu fui dar uma entrevista, assim, ainda bem que não foi ao vivo, porque eu falei umas coisas, falei, nossa, que péssimo, não devia ter falado dessa forma. Mas na síndrome de Down, o que acontece? É porque daí você fala a síndrome, já te remete primeiro à doença. Segundo que Down, em inglês, é para baixo, né? Muita gente usa esse trocadilho Down, up, mas isso, na verdade, reforça um pouco, né, essa questão do nome, mas Down é o nome do Dr. John Langdon Down, que descreveu essa população, né, que ele chamava de mongóis, que eram parecidos com o povo mongol, né? Mas que caiu por terra há muito tempo, né? Inclusive, é doído de ler a descrição, para quem já leu, é uma descrição bem chata de ler, assim, de décadas atrás, né? Século atrás.
E assim, por que a trissomia do 21 ou tem 21? Exatamente por isso, porque é exatamente a gente vai dizer só onde está a questão, né? Ou só ter 21, isso eu acho que vai mudando aos poucos, vai levar um tempo, óbvio, até pra gente, assim, que lida com isso todos os dias, você percebe, eu percebo que eu falo as três coisas no tempo, no meu discurso inteiro, né? Então isso vai mudar aos poucos, mas eu acho importante exatamente por essa questão. A gente só vai remeter àquela questão cromossômica lá, que tem o terceiro cromossomo, e não citar mais esse nome por causa do trocadilho mesmo com o inglês. E conforme a gente vai mudando a maneira que a gente fala, né? Isso vai internalizando, a gente vai mudando a nossa forma de pensar também. Então, às vezes, a gente pensa, mas né, mudar o nome das coisas, mudar a terminologia, mas não é à toa, né? Então, isso são coisas que vão para mudar mesmo a mente, né? A gente vê as coisas de uma outra forma. Ainda quando você falou da questão da deficiência intelectual, então do comprometimento intelectual, então a gente já vê que outros termos também vão mudando, né? Pessoa com deficiência, não portador de deficiência ou de necessidades especiais, né? Tem a questão da probabilidade de se ter um filho com síndrome de Down e não o risco, né? Porque risco parece que é uma coisa, nossa, né? Risco é ruim, né? A probabilidade, a chance. Então, a gente vai mudando esses conceitos, né? Mudando nossa forma de falar também para mudar a nossa forma de pensar. E aí, quando a gente pensa, né, na gestante, quando a gente pensa, vou engravidar, engravidei, e aí muitas mães recebem o diagnóstico ainda na gestação e algumas depois do parto, né, na hora do parto. Doutora Flávia, qual que é a importância? Aí você trouxe isso também, que você remeteu de quando o João nasceu, de que você lembra de como, né, foi falado sobre isso, a informação que você recebeu. Então, qual que é a importância da gente ter um médico, uma pessoa preparada para dar essa notícia, né? Fazer esse momento da notícia, pensando que assim, né? Até a doutora Ana Cláudia Brandão fala, a mãe, ela lembra das palavras ditas pelo médico nesse momento por mais de 20 anos, né? Então, Ainda hoje, né, eu tenho certeza, assim, o médico, ele ainda tem muito essa visão de doença, né, e de pesar, e é uma briga todos os dias, não pensa que, assim, todo dia, às vezes eu vou falar com alguém, eu vou corrigindo, mas e você sabe que é difícil, porque até o interesse é muito pequeno, né, disso nas escolas médicas. Hoje, eu tenho alunos que passam comigo e a gente conversa muito sobre isso, porque isso não é dado, né? Eu me lembro quando eu fiz pediatria, que eu já contei isso milhares de vezes, que foi dito para mim assim, olha, quando nascer um filho, uma criança que você suspeite síndrome de Down na sua mão, fala logo, porque senão a mãe vai achar que você trocou o bebê dela na maternidade. Então, assim, não foi me dado nenhuma, né? Eu brinco que eu falo, graças a Deus, nunca ninguém nasceu na minha mão, exatamente para não cometer esse erro. Mas é tão difícil você tocar essas pessoas, ensiná-las e pedir, olha, não fala, não é assim, né? Então, eu acho que é informação que tem que ser dada e visibilidade para que as pessoas entendam que ter síndrome de Down é uma condição e que ela vai viver uma vida, que vai viver a vida dela e pronto, acabou, né? Não tem essa questão. Então, assim, eu acho que os médicos, principalmente os médicos que são os primeiros a ter esse contato, a enfermagem, elas precisam aprender a acolher essa família, porque é tão importante esse primeiro momento. Às vezes a gente leva meses para quebrar esse sofrimento inicial desnecessário, sabe? Leva meses pessoas caírem a ficha de que, olha, tá tudo bem, vamos seguir em frente, sacudir a poeira e ver o que a gente tem para fazer, né? Então, realmente é uma pena, assim, eu ainda me sinto, às vezes,
eu me sinto numa ilha, eu falo, né? Não tem para gritar. Às vezes você vai em maternidade, eu tenho colegas que trabalham em maternidades em Campinas, eu já me ofereci para ir. Olha, eu vou numa boa, mas não Não tem tenho interesse, interesse. né? Falta a formação, né? Pessoas oferecendo a informação não faltam, né, doutora Flávia? O problema é aceitarem, né? E já é um momento tão delicado, né? Então, para qualquer mulher, né? Esse momento do nascimento, né? A gente já está mais fragilizada, e é isso. E a questão das informações também não necessárias nesse momento, né? Como você falou. Então, é saber bem o que vai falar, né? Não Falar, projetar poder tanto, ouvir, né? né? Se pôr à Exatamente. disposição, né? A verdade é essa, a gente tem que se pôr à Sim, disposição. Qual é a sua dúvida? O sim, que você precisa? O que você gostaria de saber, né? Às vezes não agora ou depois, eu conheço, né, vários pais e mães que falam, olha, eu tentei falar com essa pessoa no início, ela não me procurou, mas agora, tanto tempo depois, eu fui atrás. Isso é em qualquer situação, né? Eu sou oncologista, eu fiz oncologia, eu nunca me esqueço que eu tive uma criança que tratou comigo no Boldrini 2 anos. No última quimioterapia, a mãe entrou e falou assim, hoje a senhora pode me explicar o que é leucemia? Então, assim, isso para mim, eu nunca me esqueço. Mas hoje, no dia da gente dizer, né, que acabou, ela falou, hoje eu tenho coragem de perguntar. Né? Eu fiquei imaginando o que sim, essa mãe passou por 2 anos. E às vezes eu sinto isso no consultório, assim, o que que essa família está sentindo, né? O que que vem de coisa... O meu pai, quando eu contei, conversei com ele, eu lembro que eu mostrei vários vídeos na internet, expliquei para ele tudo. E eu lembro da sensação de respirar dele. Eu lembro da respiração dele fazer assim, nossa, que alívio, sabe? De tipo assim, não é um mar de rosas, nenhum filho é um mar de rosas, todos os filhos têm muitos desafios. Eu não romantizo a síndrome de Down, não romantizo a maternidade, nunca. Eu acho que tem a gente tem que saber falar sobre tudo isso. Mas eu lembro dessa sensação do meu pai, de respirar e de dizer assim, nossa, agora eu consigo visualizar o meu futuro, porque ele não conseguia mais pensar no dia seguinte de pensar que podia perder o neto, que o neto era assim, que o neto era aquilo. Então, assim, esse dia a dia do consultório, quando você vai conversando, a pessoa presta atenção e fala, não, realmente, né? Eu consegue visualizar o próximo passo, consegue planejar a vida, consegue tudo isso, entendeu? sim, sim. E nesse momento, né, acho que da notícia também é quando o chão se abre, né? Acho que a pessoa se vê ali sem um caminho, e aí, isso que você falou, né, que é importante. Então, esse profissional que está ali junto dá um caminho mesmo, né? Então, olha, como prosseguir a partir de agora, né? Pensar em rede de apoio também, né, doutora Flávia, que é super Sim, importante. E isso que você falou, a maternidade, ela é um desafio para todas as mulheres, né? Com uma criança com síndrome de Down, com uma criança comum, independente, né? Então, acho que se a gente tivesse essa rede de apoio no começo, acho que isso seria fundamental e até aumentar a perspectiva, né? A pessoa fala, não, é aqui que eu vou seguir, né? E vamos junto ali com a criança para buscar sempre o melhor. E aí, pensando nisso, qual é o primeiro caminho a seguir? Então, por exemplo, a gestante, ela recebeu o diagnóstico lá, né, em algum exame, pelo NIPT, enfim, que a criança tem síndrome de Down. Ou recebeu o diagnóstico após o nascimento. Para onde seguir? Qual é a primeira coisa? Então, já vou procurar um pediatra especialista. O que que essa pessoa tem que fazer? O que que essa mãe tem que fazer para começar aí o norte da criança? na realidade, se você for, você precisa de um pediatra que tenha um olhar amplo para qualquer criança. Você precisa ir num pediatra específico? Mas se você tiver oportunidade, vai ser muito bom. Por quê? Porque encurta o seu caminho, né? A pessoa vai ser mais objetiva naquilo, né? Eu já vou dizer para ela o que nós precisamos fazer, o que não.
em que momento eu vou para determinados especialistas, em que momento eu vou começar a terapia, em que momento, assim, às vezes eu explico para o paciente isso, que isso é o meu arroz com feijão, então eu não preciso, eu vou direcionar, mas nem todo mundo tem essa oportunidade, infelizmente. Então, ela precisa ter uma conversa franca com esse pediatra e ele pedir os exames que na cartilha do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Pediatria já tem esse guia, né? E que nesse guia o pediatra já consegue pedir os primeiros exames. O que é o primeiro passo para essa criança? É o cariótipo? Não, o primeiro passo para essa criança é saber como está a saúde cardiológica dela. Por quê? Porque é um divisor de águas. Ela precisa saber se ela tem uma cardiopatia congênita ou não. 50% das crianças que nascem com síndrome de Down têm alguma alteração cardiológica. Isso pode ser cirúrgico ou não. Muitas delas vão se resolver sozinho, né, ao longo dos primeiros 3 anos. Então, é uma coisa que faz muita diferença. Por quê? Porque é uma criança que, se ela tem uma cardiopatia no primeiro momento, eu já preciso de um cardiologista do lado, eu preciso de alguém que me ajude, né? Eu preciso que ele me ajude se eu preciso de medicação, em que momento vai ser a cirurgia, quais os cuidados extras que eu vou ter. E aí você vai dividindo. Então, você vai ter os exames, é o teste do pezinho, você vai ter outras questões. Você vai ter outras questões que você precisa olhar, entendeu? E aí, doutora Flávia, direcionar, se o pediatra tem dúvida, direcionar para as nossas instituições também, né, da cidade, que dão um suporte muito importante, né? e pensando nessas concorrências, né? Então, a cardiopatia, a gente sabe que na criança pequena, o conduto auditivo, né, ele é mais estreito, então tem a probabilidade de otites, de repetição. Como seria, por exemplo, esse acompanhamento? Então, são exames anuais, quais os médicos, quais especialidades que a família tem que estar atenta e sempre procurar, né? De bebê aí até adulto. Nesse primeiro momento, a gente precisa, logo fora a parte cardiológica, nós vamos precisar o teste do pezinho, como qualquer outra criança, para definição. Nós vamos precisar de uma avaliação oftalmológica. Por quê? Porque eu preciso saber se essa parte da visão tá ok. Primeiro, porque a gente pode ter comprometimentos logo ao nascimento da visão, né? E ele precisa ser definido por um oftalmologista. E a parte auditiva, que é feita tanto o teste da orelhinha, mas ele deve ser complementado com um teste chamado Bera, que a gente consegue, inclusive, no serviço público. E essas duas, tanto o ouvir quanto o ver, elas são muito importantes do ponto de vista, assim, elas são antenas para que eu capte todo o meu desenvolvimento, para que eu tenha mais informações. Então, elas têm que estar, eu falo para o paciente, tem que estar sempre muito bem avaliadas para saber se está tudo bem. Então, assim, a parte do oftalmo, do otorrino, ou a parte auditiva, propriamente dita, ela deve ser reavaliada com frequência, principalmente nessa primeira infância. O ideal é que fosse semestralmente nesses primeiros 5 anos, né? Cada protocolo vai dizer de uma forma. Ah, tá tudo bem? Tá tudo bem. Então, eu posso rever uma vez por ano, por exemplo? Sim. Obrigada. E aí, eu vou seguir. Fora isso, preciso do endocrinologista? Depende. Se o seu pediatra está pedindo os exames regulares a cada 6 meses e você não tem alteração da tireoide, tudo bem, não precisa ir no endocrinologista. Eu preciso ir no ortopedista? Sim, você precisa de uma avaliação ortopédica, você precisa saber se essa cervical está tudo bem, porque entre o C1 e C2 você pode ter um deslizamento e ter um comprometimento cervical. Eu preciso... Filha, a mãe tá conversando. É difícil. A rede de apoio aqui especial da Olivia. A Olivia não sossega. E... Senta aqui. A mãe tá conversando.
Eu preciso de um ortopedista? Preciso que faça uma avaliação, mas existem os momentos corretos de se avaliar. Não é todo ano fazer raio-x, né? Eu preciso fazer um raio-x na hora que a criança fica de pé, quando ela pode ter a possibilidade de ter lesões. Mas logo que nasce, eu preciso saber se o quadril tá ok. Então, eu preciso de um ultrassom de quadril, eu preciso de um ultrassom de abdômen para saber se eu não tenho nenhuma alteração morfológica, quer dizer, se eu não tenho uma malformação. Eu normalmente preciso de uma ultrassom transfontanela para ver se essa criança também não tem nenhuma malformação no sistema nervoso central, grosseiramente falando. Então, são questões que a gente precisa fazer no início e as reavaliações depois vão depender do que ela vir apresentar ao longo da vida, né? Então, assim, dependendo do que ela apresentar, eu vou precisar de um ou outro especialista. Não é para ficar passando num monte de especialista, né? De ficar falando assim, eu preciso ir nesse. Depende. O que está aparecendo, né? Tem coisas que sim, eu preciso saber se essa criança está ouvindo e enxergando bem. Por quê? Porque às vezes ela pode ter uma intervenção, por exemplo, ela não está ouvindo bem, não tem, você sabe muito bem, não está evoluindo na fala. Poxa, mas talvez é uma coisa cirúrgica, às vezes é uma coisa, um tratamento de rinite, às vezes é alguma coisa que vai melhorar e que essa criança está perdendo a chance de aprender ou de melhorar porque não está adequadamente sendo tratada. Então, eu sempre brinco, às vezes tem paciente para mim que fala assim, eu fui no oftalmologista e ele falou que tem tantos graus e que tudo bem. Eu falei, olha, mais ou menos tudo bem, nós vamos ter que ficar de olho. Você não pode esquecer, daqui a pouco você tem que ir de novo. Se você perceber uma alteração, a gente vai ter que intervir mais cedo. Por quê? Porque eu preciso ter certeza de que essas antenas estão bem ligadas, né? Sim. E até pensando no caso, né, neurologista, então acho que é a observação mesmo, né, e de ver alguns sinais também, né, que saem fora. Eu sempre comento, só precisa ir no neuro? Depende, porque assim, se for um pediatra que sabe acompanhar essa criança neurologicamente, o desenvolvimento neurológico dessa criança, ótimo, mas se ele tem dúvidas, é melhor que ele peça um neuro para acompanhar junto a parte neurológica, o desenvolvimento neurológico dessa criança, né? Por exemplo, ou não, essa criança não está dentro do esperado para uma outra criança com síndrome de Down, ela está tratada. Entre aspas, essa palavra, mas eu digo assim, olha, era esperado que ela atingisse tal marco do desenvolvimento até certa idade. Ela não atinge, será que nós não estamos diante de uma outra questão associada à síndrome de Down que não está sendo adequadamente abordada? Né? Então, essas questões que a gente tem que levar em consideração. Aquilo que foge ao esperado, aquilo que foge à evolução que a gente aguarda para aquela criança, ela deve ser intervida, tem que ter uma intervenção sobre isso. E aí, até pensando nessa questão, doutora Flávia, da gente estar atenta, né? O que faz parte do desenvolvimento, o que não faz, o que é esperado para uma criança com síndrome de Down, o que não é. A gente pensa na questão até dos profissionais mesmo, né? Não só os médicos, mas a equipe terapêutica que está ali junto, de ter esse olhar e esse conhecimento na T21, né? Para a gente saber exatamente em que momento encaminhar, para quem encaminhar, né? O que está fugindo ali um pouco, né, do padrão, do esperado. Então, e aí tem uma questão que a gente vê pensando até nessa fase aí de Covid, né, que a gente passou, a gente vê que as crianças com T21, elas são um pouco mais quentes que as crianças comuns, né? Então, se você põe a mão na testa, ela tá mais quentinha. E aí, por que eles são mais quentes? A questão de termômetro, então, eu acho que é até legal, né? As mães que estão assistindo, termômetro de testa funciona mesmo, tem que ser axilar. Na realidade, existe, né, o segmento, assim, essa região aqui, ela é um pouco mais quente. Na verdade, tem uma dissociação, às vezes, de temperatura. Você tem partes do corpo que são mais quentes e outras que são mais frias, né? Às vezes, pezinho e mãozinha mais frio. E aqui, nessa região, se a gente medir,
a gente vai ver que eles têm uma temperatura mais alta, que não dá para considerar febre, né? Para todo mundo aqui é mais alto, mas que na síndrome de Down aparece mais. Vai ter uma temperatura ainda mais alta, então pode chegar a 30. É muito comum você medir, eu meço às vezes no consultório para mostrar, a maioria tá com 37,2, 37,3 e tá muito bem. Então, ou medir de novo aqui na região do externo, né, com aqueles de coisa, ou medir o axilar. Às vezes eu peço para a família ter dois diferentes para ir comparando, né? Mas tentar, principalmente aqui nessa região aqui, é fácil chegar a 38. Ela já está aprendendo a fazer live, a Olivia. E a gente... importante. Sim. E aí, porque às vezes as crianças também chegam, a gente pega, nossa, será que tá com febre? A gente, né, tem essa impressão de que eles estão quentes, né? E aí não precisa de medicamento, né? Porque não é uma febre. É só a temperatura que medir em outras regiões. E outra, né? Criança você medica a febre pensando no bem-estar da criança, e não só na temperatura. Então você vai estar de olho. Sim. Olha, tá mais quentinho aqui, mas a criança não tá legal. Poxa, eu vou ficar em cima dessa criança, eu vou medir outros lugares, vou medir de novo. Não, a criança tá ótima, pulando, brincando, entendeu? E tá um calor igual a gente tá tendo esses dias. Sim. Criança ativa, então tá tudo certo, né? Doutora Flávia, com relação às estimulações, então, assim, a importância da estimulação precoce, desses atendimentos já se iniciarem com a criança pequena, qual é a importância disso? De repente, uma família vai atrás de atendimento, né? Muitas conseguem nas instituições, outras vão para o atendimento particular. Existe uma terapia que é a mais indicada para se iniciar ou não? Ou todas são importantes desde que a criança nasceu? Físio, fono, TO? Ou existe uma que, olha, não deu certo o fono, não deu certo, vamos começar na físio? Tem alguma orientação com relação a isso ou não? Na verdade, assim, primeiro eu falo que principalmente o primeiro mês, que a mãe é um bebê. Então, assim, esse primeiro mês, se é uma família que está tranquila, que é uma família que ou já sabia do diagnóstico, ou recebe esse diagnóstico de uma forma mais tranquila, esse primeiro mês é um mês de bebê. A mãe, eu não, nem, a não ser que tenha uma questão específica, é uma criança que está com sonda, é uma criança que tem um problema de posicionamento, sabe assim? Se não for uma coisa muito específica que me chame um profissional, eu peço para que a mãe curta esse bebê no primeiro mês, porque é um mês de muita mudança, de muitas adaptações e que não dá para ela ficar saindo de casa, até no meio da pandemia, dava para ficar saindo de casa e indo para qualquer lugar. Depois disso, eu falo, vai visitar as instituições, vai ver um profissional que você goste, porque isso é muito assim, né? A gente tem que gostar de quem vai atender o filho da gente. E tranquilo. Ela é super escandalosa. E depois disso, nós vamos lá. Precisa, qual é o profissional? Depende muito do que você está lidando. Assim, em geral, você vai precisar inicialmente de físio e de fono, né? Por quê? Porque é o que a gente vai começar, principalmente a fono, se você tem uma questão de amamentação, de alimentação nesse início, mas depois, muito de orientar essa família também do que vai ser feito em casa. Não é só a meia hora, 45 minutos, 1 hora por semana que você vai fazer de terapia que vai fazer o seu filho ser um arraso, né? É o que você também vai se dedicar a ele. Então, assim, é rotina, né? É rotina, é entrega, é você tirar suas dúvidas, discutir com o profissional o que precisa ser feito, qual é o objetivo. Eu falo muito isso, assim, você perguntou qual é o objetivo, até onde ele quer chegar com essa terapia para o seu filho, né? O que você tem que esperar para ter essa terapia? Porque às vezes você fala assim, não sei se está funcionando. Eu falo assim, mas você perguntou para o terapeuta qual é a função disso? Onde a gente vai chegar com isso? Porque isso faz com que a pessoa tenha as expectativas de forma correta, né?
Então, assim, das terapias, não existe uma receita propriamente dita. Mas, em geral, são essas 3 terapias que a gente vai pensar no início, mas vai direcionar para aquilo que você precisa inicialmente. Às vezes é um atendimento psicológico, essa mãe é mais importante nesse primeiro momento. Então, é isso que é individualizar, né? Que é tão importante individualizar cada família, cada criança com a sua particularidade. Precisa, na maioria das vezes, de tudo? Precisa, mas vai ser individualizado. Em que momento, por quanto tempo, qual o objetivo. E pensando, essa questão é importante, né? Não é só a criança, né? Tem uma família aí por trás, né? E que às vezes também precisa de cuidados, né? Precisa de orientação. Às vezes, talvez nem iniciar a terapia com a criança, o atendimento à criança, mas a orientação aos pais, né? Também às vezes faz mais sentido no começo do que a manipulação ali da criança mesmo, né? E aí, pensando nisso que você falou, da continuidade, né, dos pais também darem continuidade nessas estimulações em casa, acho que até quando a gente fala assim, olha, cientificamente comprovado que precisa, né, ser dada continuidade nisso, porque lógico, a excelência ela vai vir com o treino, a habilidade ela vai ser adquirida com o treino, né? Então, toda vez que a gente fala, olha, foi realizado um exercício ou uma orientação, o quanto importante é que essa família faça isso em casa, né? Porque o tempo do atendimento, às vezes, não vai suprir. E aí, pensando em toda a questão muscular mesmo, né? De como essa célula funciona, do quanto de energia ela precisa para se duplicar. E aí, muito mais, lógico, quando os pais falam assim, eu preciso estimular, então, a criança de manhã, de tarde, de noite. Não, porque senão também a criança vai falar, né? Sai de perto, eu quero, vai cansar, a criança vai começar a ficar resistente. Então, não é que precisa ficar em cima da criança, né? O dia inteiro, ó, faz isso, faz isso, faz isso, tudo, né? Um robozinho. Mas que é importante 20, 30 minutos do dia que a família esteja ali envolvida. Vou fazer 20 minutinhos da atividade de fono, 20 minutinhos da física, 20 minutinhos da TO. O dia está ok, a criança vai estar estimulada, né? E acho que isso é bacana, né? De você ter trazido isso também. Então, a importância da família, né? Estar envolvida na estimulação, nessa continuidade. E aí, doutora Flávia, um assunto também que é super Ana, importante. só um minutinho, desculpa atrapalhar. É que já deu 8 horas, a gente também, né, já tá passando um pouquinho do horário. Eu sei que, né, o assunto é super interessante, a gente podia ficar aqui muito mais tempo. Tem várias perguntas ainda aqui na pauta que a gente colocou que ia ser muito interessante também, mas aí a gente já ia poder finalizando. Só para também não pegar muito do tempo da doutora Flávia, como a gente tinha combinado, só para ficar certinho. Eu não estou acompanhando o horário aqui, não. Eu estou indo, ó, eu estou aprendendo aqui com a doutora Flávia. Olha a minha caneta. Só na anotação. Mas então, tem alguma pergunta, Isa? A gente teve, não sei só se ela não quiser responder, né, a pergunta que eu acabei cortando sobre essa questão, pode responder sem problemas, né? Aí depois a gente. Tá. Era mais sobre a questão da alimentação, né? Então, pensando na criança, no bebê, na questão de introdução alimentar, é um questionamento que as mães trazem bastante, a questão do alimento, né? E aí, pensando em todas as questões da síndrome de Down, questão de oxidação, enfim. Existe algum alimento, o que a mãe fazer nessa introdução alimentar, o que não pode faltar? Existe alguma coisa que não pode ser dada? Existe um vilão aí nessa história ou não? Porque isso é uma pergunta frequente das mães, né? Da alimentação. Na realidade, a alimentação é muito importante a gente pensar o seguinte: vai começar a comer como qualquer outro bebê. Ponto.
eu sempre, para eu iniciar uma introdução, começar a introdução alimentar daquela criança, eu sempre tenho a fono do meu lado. A mãe fala, quando que eu vou começar a comer? Eu falo, você já conversou com a fono, se está ok? Por quê? Porque eu preciso também dos sinais de prontidão da fono para me dizer que está tudo bem com essa criança, que ela está pronta ao redor do 6º mês, mas isso pode individualizar dependendo da criança. Primeiro, eu sou chata com a alimentação, porque talvez seja uma das coisas que eu mais estude. Talvez seja uma das coisas que eu mais estude, porque eu acho que faz muita diferença, né? Então, a alimentação, ela é a base de tudo. É a partir da alimentação que nós vamos produzir nossos neurotransmissores, por exemplo, para o funcionamento adequado do cérebro, para o nosso funcionamento, para a nossa formação muscular, para o nosso desenvolvimento, de um modo geral. Então, assim, eu gosto de começar com o alimento, eu falo para a mãe assim, conheça esse alimento. Ah, eu vou dar banana, eu vou pegar a banana, vou mostrar para a criança, meu amor, isso aqui é uma banana, olha a textura da banana, olha o cheiro da banana. Eu falo, lambuza a banana, lambuza na criança. Porque esse começo é muito mais uma testagem do que uma... Não. Então, quando a gente começa a comer, eu falo, entenda o que aquele alimento faz no seu corpo. Olha, quando ele come banana, o cocô sai com um fiapinho preto. Olha, quando ele come mamão, o intestino funciona melhor. Poxa, eu já vou guardar essa informação. Por quê? Porque eu resolvi dar maçã e a maçã prendeu. Então nunca mais eu vou dar maçã, porque síndrome de Down prende o intestino, não vou dar maçã. Poxa, mas você já não sabe que a mamão solta? Eu não uso os dois no mesmo dia. Usar o alimento a seu favor. Né? Eu gosto muito de usar nessa função que o alimento tem no nosso dia a dia. Tem o prazer também, mas tem a função. E os outros alimentos, a mesma coisa. Eu falo, vai devagar, vai sentindo. Existe alimento proibido? Na verdade, a alimentação da criança com Down é alimento de verdade, é comida de verdade, é comida que Deus deu, né? A gente brinca, mas é exatamente isso. A gente vai dar comida que Deus deu, todos os dias. Não tem uma particularidade no início? Não, porque no início eu vou introduzir de tudo que seja alimento natural. Eu vou comer verdura, legume, fruta, os minosas, as proteínas de um modo geral. Existem alguns alimentos que eles não devem ser abusados, né? Então você fala assim para mim, quais alimentos? Porque assim, quando você pensa numa papinha de uma criança, o que você pensa? Tubérculo. A avó fala assim, eu vou pôr batata, mandioca, cenoura, beterraba, tudo que vai da terra. Então eu vou prender esse intestino, ela vai ficar mais gordinha e não vai ter a outra diversidade. Então os outros alimentos são importantes. Então, de um modo geral, pode tudo. Tem coisas que a gente não vai exagerar. Se é uma criança que tem uma questão de tireoide, está proibido a mandioca? Não, está proibido nenhum. A gente vai pensar que cada alimento vai ter uma quantidade por semana, por mês, que não deve ser abusado. E o que é mais importante, se a gente cuida da alimentação do nosso filho, principalmente nos 3, 5 primeiros anos, que a alimentação está na nossa mão, é nós que mandamos nessa alimentação. Então, eu estou fazendo uma base, eu falo, tá fazendo uma poupança, porque depois, se ele estiver mais velho e quiser gastar, ele tem poupança. Se eu estrago tudo desde o início, eu não vou ter poupança lá na frente. Porque que nesse primeiro momento, onde eu estou ligando e desligando genes, né, pensando na epigenética, em tudo aquilo que eu vou fazer, a programação metabólica, que chama, ao longo da vida da criança, principalmente nos primeiros 1000 dias... por que eu vou errar agora? Então, assim, não precisa... Hoje em dia tá cada dia mais difícil comprar as coisas, mas eu falo para as famílias assim, pensa na sua semana, o que você comprou essa semana, você não vai comprar na outra semana. Não tem que ficar dando um monte de industrializados, coisa com açúcar, cheio de proteínas que não deveriam ser alimentadas. No primeiro ano de vida, nos primeiros anos de vida, é comida de verdade, ponto. Né? Depois, eu não sou radical de proibir as coisas desde que aquilo não faça mal para a criança. Né? Então, assim, eu acho que existem orientações a ser feitas. E por que essas orientações devem ser feitas? Porque a gente tem que individualizar aquele metabolismo.
o metabolismo da criança com Down não é igual de uma criança sem síndrome de Down. Por quê? Porque eu tenho um cromossomo a mais. Ele tem uma função ali. Ele muda a produção de energia da célula. Ele muda os radicais livres que são produzidos. Então, se a gente respeita tanto a inclusão escolar, a gente respeita a individualidade num monte de coisa, por que eu não respeito a individualidade metabólica dessa criança? Se ela não pode comer mais do que a outra, porque o metabolismo é um pouco, não é tão acelerado, é um pouco mais devagar, por que não respeitar isso? Então, na verdade, quando a gente começa a estudar, e quem estuda essa parte sabe hoje em dia que é comer comida de verdade, fazer atividade física, ter a vida mais saudável possível, que na verdade é uma prescrição médica para todo mundo. Só que na síndrome de Down, como a gente tem um envelhecimento precoce, ele acontece, ele é um modelo para as outras pessoas, infelizmente, eu preciso pegar mais no pé. E se eu pego mais no pé, quanto mais novo ele é, isso se torna hábito. Então, é muito comum as mães chegarem no consultório e falar assim: ai, doutora Flávia, a gente queria ir numa lanchonete, comer um sanduíche. Ai, mas você precisa de ver. Fulaninho, olha, é assim, tem que dar o jantar para ele em casa, porque ele não come. Por quê? Porque ele criou o hábito. Foi tão bem cuidada aquela alimentação que ele não quer comer essas coisas. Né? Então, para ele não faz sentido. E quando você come comida de verdade, essas coisas realmente não fazem sentido para você. Então, assim, é para ser criança como qualquer outra, vai experimentar de tudo, vai fazer as coisas, mas eu preciso ter esse cuidado, né? Eu falo assim, você joga coca na sua planta? Não, por que você dá coca pro seu filho pequenininho na mamadeira? Não tem conexão, né? Então, tu começa, ai, mas você passa em frente de não sei tal lugar e quer comer. Eu falo, muda o caminho. Não passa em frente de tal lugar. O meu filho sabe onde que tá todas as porcarias do mundo na cidade. Eu entro em determinadas ruas, ele já fala, aqui tem tal restaurante, aqui tem tal restaurante. Eu nem passo, entendeu? Eu falo, mas não vou, não é nessa rua, é Sim, dá uma disfarçada. Meu consultório é perto do McDonald's, né? Tem um monte de criança que chega lá e fala assim, tia Flávia, quando eu saio daqui, eu passo perto do McDonald's. Só já passa perto, né? Entendeu? Então, essas questões da alimentação, elas são importantes por causa disso. Acho que é, de um modo geral, uma alimentação saudável. E assim como você tinha me falado, acho que a gente está com adiantado, mas que a gente não deveria deixar de falar, das questões das vacinas, né? Que também é uma coisa talvez individualizada. Na verdade, a gente não tem uma orientação do Ministério da Saúde para ser feita dessa forma. São as observações de médicos que têm o hábito, né? Que dia a dia de outros colegas médicos que tratam síndrome de Down também tratam, assim, que acompanham síndrome de Down na realidade, que a gente não faça um montão de vacina no mesmo dia. Por quê? Porque priorizar a questão da imunossupressão. A criança com Down, ela tem dificuldade de produção de alguns anticorpos, de algumas vacinas em especial é pior, principalmente a vacina da pneumo, do sarampo, da hepatite B. São vacinas que têm muita dificuldade de pega, têm muita dificuldade de produção de anticorpos. E, às vezes, priorizar aquele organismo. Olha, eu vou vacinar para pneumo 13. Então, eu vou deixar essa criança pegar essa vacina nos primeiros 15 dias para depois eu tentar outra vacina. Eu entendo e respeito a posição das enfermeiras do posto. Eu trabalho em posto de saúde. Não existe isso como orientação do Ministério da Saúde. Então, isso geralmente é uma orientação dada pelo médico por escrito, porque se ela não vacina e amanhã essa criança tem uma doença que ela poderia ter vacinado, a culpa é da enfermeira que não vacinou no posto. Então, isso é um acordo entre o médico e a família. Quando eu assino um pedido de que seja feita determinada vacina de determinada forma, diferente do que o Ministério colocou, eu assumo esse risco com a família, entendeu? Então, assim, eu sei que o Dr. Zan também faz assim, eu tenho outros colegas médicos que atendem síndrome de Down, preferem acumular vacinas semelhantes, então vírus com vírus, bactéria com bactéria.
Então, você tem alguns trabalhos que corroboram essas duas práticas, nenhuma delas está errada, mas o que a gente percebe é que melhora um pouco mais essa pega. Mas, pensando em saúde pública, a gente também tem que ver o lado da saúde pública. Existem famílias que não vão ao posto vacinar. Então, quando essa criança aparece, essa enfermeira tem que dar o máximo de vacina possível. Porque ela é corresponsável por aquele bebê. Se ela sai sem uma vacina e amanhã pega sarampo, poxa, mas ela foi no posto há 15 dias atrás e tinha vacina do sarampo e não foi dada. Você entendeu como é o problema? Então, por isso que isso é individualizado com cada paciente. Mas é uma orientação que a gente pudesse fracionar essas vacinas, mas que elas devem ser rigorosas. Se fracionar de forma rigorosa, você vai estar no máximo 15 dias com vacina atrasada, não mais que isso. Entendeu? Porque a gente vê, né, as crianças, às vezes as mães chegam, eu tomo 4 vacinas ontem. Aí chega com a perninha cheia de calombinho, e aí a gente, né, como a gente sabe dessa orientação, e até fiquei pensando, não sei, né, doutora Flávia, se eu viajei no pensamento, mas assim, eu vi que saiu, que o SUS lançou a caderneta de vacinação para as doenças raras, né? E aí, pelo sistema de saúde, consegue acompanhar toda a questão de vacinação, enfim, de consulta. Quem sabe um dia sai da síndrome de Down, né? Isso, na realidade, a gente tem as vacinas extras, né, na síndrome de Down, e cada dia se sobra um pouquinho de vacina aqui, um pouquinho de vacina ali, eles jogam pra gente. Mas isso, na verdade, é uma falha médica, uma falha. Nós deveríamos fazer trabalho científico para provar isso para o Ministério, mas isso é muito difícil, se despende um tempo que muitas vezes a pessoa não tem, né? Sim. Mas isso é importante. E até também da questão da alimentação, né? O que você falou, hábito de vida saudável, né? Pensando que a alimentação ela é um aprendizado, a gente não nasce sabendo comer, a gente, né? O comer é aprendido. Então, tendo o modelo da família, né? Aquela refeição, todo mundo junto na mesa, a criança vendo o que o adulto está comendo, deixar colocar a mão no prato, se sujar. Isso a gente vê também que reduz bastante a questão da recusa alimentar, quando a criança tem essa manipulação, né, do alimento aí na fase da introdução alimentar. E com relação à vacina também é isso, né? Então, acho que nada melhor do que a orientação, né? Então, seguir o que o pediatra responsável, né, orienta, e isso que vai mudar, né? Mas, tava muito gostosa, a conversa tá muito boa, não dá vontade de parar, né? Se desse, a gente ficava até... Ficava aqui até amanhã. Mas, doutora Flávia, eu acho que assim, das questões, né? Obrigada por ter trazido a questão da vacinação, né? Mesmo passando aí um pouquinho do seu tempo, acho que era uma questão bem importante. O resto, acho que a gente pode pensar em outras conversas também, né? A gente queria abordar um pouquinho a questão do uso de tela, pensando na questão da pandemia. Mas aí a gente pode fazer uma outra live sobre outras questões também, né? Não, vamos marcar. Vamos marcar, mas eu agradeço imensamente o convite. Eu acho que... Depois ela vem dar um oi para todo mundo. Você quer falar um oi? Fala um oi aqui para todo mundo. Fala oi. Oi, pessoal. Olivia! Tudo bem? Fala, vocês estão alugando a minha mãe? Eu fechei a porta, a internet não funcionou. Daí eu tive que abrir a porta. O home office é isso, é a nova realidade, né? O home office é ótimo. E aí, é a vida real, gente, a vida como ela é. Não, que é assim. A última live até o gato subiu na cabeça, mas tá tudo bem. É que hoje ele tá trancado. Senão tava o gatinho aí também. Enxerto para aí. Vamos lá. Mas eu quero Aqui a gente agradecer. está tendo vários comentários, né? Obrigada, doutora. Excelente. Volte mais vezes.
Pessoal, que teve vários elogios durante, né, nos comentários, vários elogios, falando, também teve bastante comentário falando que a doutora era médica do filho, achei que super legal, então as mães vieram aqui acompanhar a live. E eu também gostaria muito de agradecer o convite, ter aceitado o convite, o pessoal também que comentou. Desculpa se eu passei alguma pergunta aqui, é que como a gente tá, né, o tempinho um pouquinho mais corrido, então talvez não dê tempo de comentar um por um, mas foi super legal, tem vários comentários muito, muito carinhosos aqui para você. Obrigada. Doutora Flávia, agradeço demais a disponibilidade, né, de estar aqui hoje, de despender do seu tempo aí para nós. E só gratidão. Obrigada. Obrigada pelo conhecimento, por compartilhar. Obrigada, Isa, pelo apoio moral, tecnológico. Obrigada a você também, porque eu estava nervosa. Você tava com Valeu, foi ótimo. Obrigada a todo mundo também que assistiu, ficou aí até agora com a gente. Quem sabe faremos outro. mulher. Com certeza. Tchau, obrigada. Obrigada.